Olá a todos, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero tratar sobre o tema santificação. Deixa eu começar fazendo-lhe uma pergunta. Santificação, meus amados, é um tema que tem tomado conta de seu ser nos últimos tempos? Tem tomado seus pensamentos, a sua mente? Tem sido profundamente os seus desejos? Se não, fica comigo neste vídeo e eu quero, meus amados, aqui a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de extrema importância para esses momentos que são os últimos da história deste mundo a qual estamos vivendo. Hoje eu quero que vocês pensem junto comigo o seguinte: o que é santificação? Eu quero comparar, meus amados, santificação com um grande muro, uma grande parede que precisa ser construída desde o nosso nascimento, desde a nossa conversão até nos encontrarmos com o nosso Senhor. Então, entendendo que esse muro precisa ser construído, a gente precisa de algumas ferramentas e matérias-primas para esse muro ser construído. Nós precisamos de cimento, água, precisamos das ferramentas para poder fazer esse muro e também precisamos dos tijolos. Pensando nisso, meus amados, fazendo uma analogia muito de perto com o tema santificação, eu quero que entendamos o seguinte. Neste vídeo, eu quero que a gente aborde um tijolinho de toda esta grande construção que tem que ser feita para a proteção nossa, para identificação de que somos realmente seguidores de Cristo e para que a gente possa estar confortável dentro deste campo que se chama santidade. Desta forma, eu quero tratar hoje com vocês como a gente pode alcançar e destravar, desobstruir o caminho da nossa santificação. Hoje eu quero falar sobre alguns problemas que estão nos atrapalhando de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero refletir junto com vocês o que está escrito em Levíticos, capítulo 11, verso 44, que diz o seguinte: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Meus amados, muitos que eu já tenho conversado a respeito do assunto de hábitos alimentares versus santidade, muitos têm me dito o seguinte: Clérison, mas será que a gente tem na palavra de Deus textos bíblicos que nos mostram o princípio de que a santidade está relacionado com os hábitos de vida que a gente leva no nosso dia a dia? Eu acabei de apresentar um texto para vocês. Existem outros da palavra de Deus, como 1 Coríntios 6,19, porque somos santuários de Deus e fomos comprados por um preço inestimável, impagável por nós, mas foi pago pelo nosso Salvador. Pois somos santuários de Deus, e não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em você e em mim? É o que a palavra de Deus nos mostra de maneira inequívoca, meus irmãos. E sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que alcancemos a santificação. Paulo, por sua vez, em seus escritos, mostra de maneira clara que nós devemos ser santos em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Isto é, parte fisiológica, parte neurológica e parte espiritual. A gente tem que ser santo no campo imanente, no campo físico e no campo transcendente, a nossa relação com o eterno, com o sagrado. Pensando nisso, a gente segue, meus amados, vamos refletir hoje sobre alguns textos inspirados que existem no Espírito de Profecia. E o primeiro que eu quero deixar aqui com vocês para reflexão é: parem, meus amados, parem de destruir o santuário sagrado, onde é o local de habitação do Deus eterno em nós. Então eu quero me direcionar a você, pai e mãe. Olha o que esse texto nos apresenta. Muitos pais educam os gostos de seus filhos e formam-lhes o apetite. Permitem-lhes comer alimentos cárneos e tomar chá e café. Os alimentos cárneos altamente condimentados e o chá e café, que algumas mães animam os filhos a usarem, preparam o caminho para ansiarem por estimulantes mais fortes, como o fumo. O uso deste incita o desejo por bebidas alcoólicas e o uso de fumo e álcool invariavelmente diminui a energia. Quando suas forças são aguilhoadas pelo uso de estimulantes,
conseguir-se-á mais durante algum tempo. Mas à medida que o organismo se enfraquece mediante o uso contínuo, torna-se gradualmente mais difícil erguer as energias ao desejado nível. A exigência de estimulantes se torna cada vez mais difícil controlar, até que a vontade é vencida, parecendo não haver poder capaz de negar satisfação do forte apetite contrário à natureza. São exigidos estimulantes mais fortes e ainda mais fortes, até que a natureza exausta já não pode corresponder. Meus queridos e amados irmãos, sabe o que Ellen White acabou de nos descrever? O processo de como uma pessoa se torna viciada em qualquer tipo de entorpecente, qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. Acabamos de ver o processo. Começa-se com um estimulante relativamente fraco, vai avançando, até chegarmos em cocaína, LSD, maconha e entre outros muitos entorpecentes que a gente conhece hoje. A gente vê isso de maneira clara no Conselho sobre Regime Alimentar, no livro Conselhos sobre Saúde, Temperança, os quais eu recomendo firmemente a leitura desses livros para nós podermos estar falando aqui a mesma língua e buscando a mesma coisa, santidade. Então, meus amados, isto é o que acontece com muitos pais e mães que, inadvertidamente, por falta de conhecimento ou rebeldia, estão introduzindo os vícios, estão preparando seus filhos para os vícios. Olhemos e observemos mais um texto inspirado. O texto agora que eu quero compartilhar com vocês, meus amados, é da Palavra de Deus, que está em Romanos, capítulo 6, do verso 16 ao 18, que diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Meus queridos irmãos e amados, cada um de nós saímos de um mundo escuro, de um mundo mau, e fomos introduzidos, após nossa conversão, em um reino de justiça, de paz e de santidade. Esse texto de Romanos, o capítulo inteiro 6, a qual eu recomendo você ler com muita oração, fala sobre a santidade, meus amados irmãos. Nesse texto de Romanos 6, a gente tem ali um pensamento paulino entremeado e profundamente alicerçado nos princípios do Antigo Testamento. E a gente viu em Levíticos o princípio baseado no assim diz o Senhor, do quanto a gente tem que se afastar de hábitos alimentares nocivos. E a gente já pôde perceber no primeiro texto, irmãos, alguns desses alimentos a qual a Bíblia e o Espírito de profecia aponta. Na Bíblia, por sua vez, temos a diferença entre animais limpos e imundos, e no Espírito de profecia nós temos apontados alguns tipos de alimentos estimulantes que enfraquecem o nosso corpo, que por sua vez vai enfraquecer a mente e, como resultado, vai enfraquecer a sua comunicação com o céu e o seu avanço na senda da santidade. Entendeu, irmãos, como isso é de extrema importância e é por isso que eu estou aqui a falar e conversar um pouquinho com vocês por meio deste vídeo? Meus amados, nós temos diversas orientações e eu quero refletir aqui num ponto com vocês. Não seria imprudente da nossa parte, meus amados, nós fecharmos os nossos olhos para o que o Espírito de profecia tem a dizer sobre carnes, sobre bebidas estimulantes, sobre sobremesas, sobre vários outros tipos de alimentos nocivos que impedem de eu e você crescermos na santidade com o nosso Salvador? Foram muitas e muitas noites escrevendo, meus amados. Foram muitas e muitos dias gastos, muito tempo gasto para escrever conselhos, para escrever normas e regras que regessem a nossa vida e a gente pudesse atingir a nossa santidade. Foi a nossa serva e irmã Ellen White que foi chamada para nos deixar esse legado, meus amados, que possamos dar valor. Eu quero compartilhar mais um texto do Espírito de Profecia com vocês, meus irmãos, que diz:
O chá atua como estimulante e, até certo grau, produz intoxicação. Guarda essa palavra, intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante, são agitados nervos do estômago que comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Esquece-se a fadiga, parece aumentar a força. Estimula o intelecto, torna-se mais viva a imaginação. Meus amados, a gente acabou de ver praticamente um tratado fisiológico do que as bebidas e comidas estimulantes fazem e reagem com o nosso corpo. O primeiro efeito é o quê? Intoxicante. Ele polui, ele macula, ele intoxica o nosso corpo. Depois, ele é estimulante. Ele nos passa uma falsa impressão de que estamos com mais energia. Por quê? É uma questão fisiológica muito simples de entender, meus amados. Todos os dias, os nossos rins, com as glândulas suprarrenais, vão produzir para o nosso corpo, juntamente com o cérebro, é claro, vão produzir para o nosso corpo uma coisa chamada energia vital. Energia vital. Uma vez produzida essa energia vital, ela vai fazer parte, meus amados, de todas as funções celulares, intra- e extracelulares, para a produção de energia para a manutenção da vida. Certo? Para a manutenção da vida. Então, o que o café faz? Ele é um ladrão. Ele é um roubador de energia vital. Ele pega mais do que se deve para entregar na nossa corrente sanguínea e a gente ter aquele hiperestímulo. Um outro dano que as bebidas e comidas estimulantes fazem, irmãos, é desgastar os nossos órgãos nobres mais rápido do que deveria. Eu quero compartilhar mais um texto com vocês para a gente ir meditando e entendendo melhor qual é a ação danosa e nociva que as bebidas e alimentos estimulantes causam em nosso organismo. Vejamos. Nunca, diz o texto, meus amados, nunca tomeis chá, e aqui está se referindo aos chás estimulantes, café, cerveja, vinho ou quaisquer bebidas alcoólicas. Nunca, meus amados. Nunca, não é às vezes, esporádico. Ah, mas é o casamento da minha mãe, o casamento do meu pai. Ah, é o casamento do meu tio. É o aniversário de um parente querido. Então, eu vou abrir uma exceção. Meus amados, nunca. Nunca. Eu espero que esta palavra nunca fique gravada em nossos pensamentos. Mas por que nunca, meus amados? Porque são pequenas brechas e concessões que podem derrubar os gigantes. São pequenas brechas e concessões que podem derrubar esse muro que está sendo construído todos os dias, chamado santidade. E o texto continua dizendo: água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. No próximo vídeo, na próxima oportunidade, eu quero falar da importância, meus amados, que a água tem dentro desta construção chamada santidade. Tudo bem? Olha o que o texto continua a nos dizer, meus amados. Renunciem os membros de nossas igrejas. Estou falando para você, meus amados. Renunciem. Renunciem. Todo o apetite egoísta, todo o dinheiro gasto em chá, café, alimentos carnes é mais que desperdiçado, pois essas coisas impedem o melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e espirituais. Preciso dizer algo para vocês, irmãos? Impedem. Além da gente estar gastando dinheiro naquilo que não é pão, nós estamos entravando, nós estamos atrapalhando Deus a trabalhar em nossas vidas. O povo precisa vencer. Você, meu amado, precisa vencer. Diz a palavra do Espírito de Deus. Os que têm recebido instruções acerca dos males do uso dos alimentos cárneos, chá e café, e preparos suculentos e indigestos de alimentos, e estão determinados a fazer um concerto com Deus mediante sacrifício, não continuarão a condescender com seu apetite em relação ao alimento que sabem ser prejudicial à saúde. Meus queridos, sabe qual é uma das piores mazelas, uma das piores degenerescências que pode haver para uma vida espiritual? É você ter a certeza absoluta que aquilo que você está colocando na sua boca
seja de bebida ou comida, te afeta de maneira direta ou indireta. Esta é a pior tragédia, meus amados. Esta é a pior tragédia. Paremos com esses hábitos nocivos, meus irmãos. Eu faço um apelo para você. E para mim também. Eu estou tentando crescer neste campo. Já venci muitas coisas e ainda preciso vencer mais. Eu tenho certeza que você também. Mas é um apelo que eu faço, irmãos. Não desperdicemos nosso dinheiro, tempo e talentos naquilo que não é pão, naquilo que nos satisfaz e naquilo que não edifica. Olha o que Deus requer de nós, irmãos. Deus requer que o apetite seja purificado e exerça-se abnegação relativamente a essas coisas que não são boas. Esta é uma obra que necessita ser feita antes de o povo comparecer perante ele como um povo perfeito. Como um povo perfeito. Eu acho que deve ter ficado bem claro até aqui, meus amados. Eu quero ir já para a parte final deste vídeo dizendo para vocês o seguinte. Muitos estão a condescender e a conceder em suas vidas, meus amados, ainda hábitos nocivos, como o uso de carnes, bebidas estimulantes, sobremesas, pães, massas refinadas, panificações aí refinadas, preparos gastronômicos muito requintados e que estão trazendo muito prejuízo para a minha e para a sua alma, meus amados. Meus queridos, sabe o que Satanás tem como objetivo em trazer esse tipo de alimentação para as nossas vidas? Olha o que o texto diz. Alguns têm voltado atrás e condescendido com chá e café. Os que violam as leis de saúde ficarão mentalmente o que, irmãos? Cegos e transgredirão a lei de Deus. Muito, muito incisivo, meus amados, esse texto. Muito incisivo. Meus queridos, além da carne que a gente já bateu muito nesse assunto, e você já deve ter ouvido bastante, nós temos aí algumas outras raposinhas que estão destruindo a nossa vinha, destruindo esse muro chamado santidade ou santificação. E eu quero aqui compartilhar com vocês que não é só o café, meus amados, que é o vilão da história. Qualquer tipo de bebida e comida que a gente comer sem temperança e sem a autorização do céu vai estar atrapalhando a minha e a sua santidade. Certeza absoluta, meus amados. E eu quero aqui compartilhar com vocês, vai estar aparecendo aí para vocês alguns produtos, certo? Que são completamente proibidos por Deus e que muitos, por falta ou não de conhecimento, estão ainda a consumir. Nós temos aí uma grande lista, irmãos. Nós temos o café, achocolatados, o próprio chocolate, energéticos, drogas, principalmente analgésicos, e muitos outros alimentos que trazem mal, desgastam o nosso organismo e faz com que a gente tenha pobre qualidade de pensamentos e raciocínios, tenhamos um corpo completamente afetado por esta droga. E eu quero aqui terminar, meus amados, explicando mais um detalhe do porquê que muitas das pessoas, elas tomam café, comem carnes extremamente temperadas e bebem outros tipos de bebida e ficam mais ativas, parece que o pensamento flui mais. Meus amados, todos os dias quando nós comemos, nós precisamos também nos desintoxicar daquilo que comemos. Porque mesmo o alimento sendo o mais natural possível, vai exigir, em contrapartida, uma desintoxicação dos metabólitos, isto é, dos restantes residuais do alimento que não foi assimilado pelo nosso corpo e precisa ser excretado. Entendendo isso, o café, carnes, sobremesas e entre outros alimentos que comemos, a maioria desses alimentos eles não são aproveitados pelo nosso corpo. Inclusive o Espírito de Profecia diz que café não é alimento. Certo? Por quê? Porque ele desnutre, porque ele afeta, ele degenera, ele macula e impurifica o nosso corpo por causa desse processo que eu estou explicando aqui para vocês. Uma vez que o café entra, ele vai superestimular o nosso organismo, vai afetando aí a parte circulatória, afetando o músculo cardíaco, que é o coração, afetando a mente, o sistema nervoso central. E por fim, meus amados, sabe o que vai acontecer? O que a gente acabou de ver no texto.
ficamos cegos espiritualmente. Ficamos cegos espiritualmente. Então, meus queridos, pense sempre nisso se você voltou atrás e caiu da graça de Cristo. Isso mesmo, meus amados, caiu da graça de Cristo, por quê? Porque você voltou a ser servo do pecado. Porque tomar café é pecado. Tomar café é pecado. O texto está aparecendo aí para vocês, da referência. E sabe o que é interessante, irmãos? E com essa história eu encerro o vídeo de hoje. Conversando certa vez em um estudo bíblico para adventistas, que muitos estão precisando de estudo bíblico, infelizmente. Conversando com um rapaz, ele já tinha em torno de 6 anos de igreja, irmão nosso, e ao conversa vai, conversa vem, eu toquei no ponto de que tomar café é pecado e estava escrito. Ele disse, não, isso não está escrito, Glérios. Eu disse, está. Peguei a referência, mostrei para ele e ele ficou, nossa, eu achei que era só o pessoal pregando no púlpito, isso o pessoal tirava de sua cabeça. Eu disse, não, irmão, está escrito. Está escrito, tomar café é um hábito prejudicial. Prejudicial, é pecado. É pecado. Então, ele relatou para mim naquela ocasião, meus amados, que conhecia bons irmãos, anciãos de igreja, que disseram para ele que tomar café não era mais um pecado tão grave quanto se encarava no passado. Será que Deus mudou, meus amados? Será que a norma mudou? Será que os impactos que o café causa do nosso corpo mudou? Óbvio que não. Óbvio que não. A partir daquele dia, aquele irmão disse que ia vencer, iria lutar para tirar o hábito do café da vida dele. E eu espero que você que caiu nesse pecado, caiu neste ponto e atrapalhou e estacionou, retrocedeu no seu crescimento cristão, na sua santidade, que hoje mesmo, meus amados, você ore e jejue e peça ajuda. Deixa aqui nos comentários. Peça ajuda que a gente ora por você. E a gente juntos vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o rosto e te dê a paz. Todos fiquem na paz de Deus e nos encontramos no próximo vídeo.